A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a revista da CPAD, quarto trimestre de 2020. O nosso tema geral é a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Nós estamos estudando o livro de Jó, estamos na nossa quarta lição e nessa lição nós estudaremos o drama de Jó. Nos diz assim o texto áureo: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, verso 21. Esse texto é uma verdadeira evocação da soberania divina. Jó estava reconhecendo que Deus é soberano. E alguém que é soberano, ele pode fazer de acordo com a sua vontade. Jó reconhece aqui que foi Deus que deu, que ele foi enriquecido por Deus e agora o próprio Deus estava tirando. No livro de Romanos, no capítulo 11, verso 33 ao 36, nos diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse hino de louvor a Deus, registrado em Romanos, ele demonstra que os caminhos do Senhor são inescrutáveis, que existem coisas que vão muito além do nosso entendimento. E se nós formos questionar a Deus, nós vamos questioná-los com falta de informação, como foi o caso de Jó. Jó não tinha todas as informações em sua mão, ele não sabia de todo o contexto daquilo que estava acontecendo e justamente por isso ele não estava apto para questionar a Deus. Que isso sirva de reflexão para a nossa vida e que nós venhamos a entender que os caminhos do Senhor são inescrutáveis. A verdade prática nos diz assim: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. E por que, afinal? Em primeiro lugar, porque Jesus nunca disse que o Evangelho fosse um lugar de facilidades. Jesus nunca prometeu tranquilidade na nossa vida dentro do Evangelho. Muito pelo contrário. João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Senhor Jesus nos garantiu que nós teríamos aflições nesse mundo. E por que nós as teríamos? Justamente pela opção que nós fizemos de servir a Deus. Quando nós escolhemos servir o Senhor Jesus, automaticamente o sistema se levanta contra nós, o mundo se levanta contra nós, Satanás se levanta contra nós, mas Jesus disse: eu venci o mundo, significando que nós também temos condições de vencer. Prosseguindo aqui ainda, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, no verso 13, nos diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro vai afirmar que o fato de nós passarmos prova ardente, e é muito enfático a maneira como ele coloca, que não é mera prova, ardente prova, é uma prova difícil, mas ele diz assim: não estranha, porque isso deve acontecer com todo aquele que escolhe, por todo aquele que se decide por servir a Deus. Quanto maior a nossa fidelidade, maior as provas que nós haveremos de passar. Perceba que as provas de Jó, elas foram intensificadas à medida que ele ia alcançando a aprovação.
Se esse vídeo já tem sido relevante na sua vida, já aumentou os subsídios para que você enriqueça a tua aula de Escola Bíblica Dominical, não se esqueça de deixar aquele like como forma de gratidão. Não se esqueça também de ser um inscrito no canal, acionar o sininho das notificações para que você receba tudo em primeira mão, tudo aquilo de novo que nós postarmos por aqui. Nós temos também um grupo de WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer parte do nosso grupo de estudo, onde nós postamos coisas novas constantemente. A nossa introdução vai nos dizer que nós estaremos meditando, estaremos refletindo sobre as coisas que aconteceram com Jó e como ele reagiu a tudo isso. Na verdade, uma lição como essa é uma oportunidade que nós temos de refletir a respeito do sofrimento e do modelo de comportamento do cristão quando ele está na dificuldade, quando ele está na prova. Nós temos muitos exemplos bíblicos de pessoas que quando estiveram na prova acabaram sendo reprovados. Podemos apresentar aqui o caso de Amazias, que era rei de Judá. Isso está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, do verso 5 ao 9, que nos diz assim: E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, sobre capitães de milhares e sobre capitães de 100, por todo Judá e Benjamim, e os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam sair à guerra, e manejar a lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 valentes, por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim: esforça-te para a peleja, Deus, porém, te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias ao homem de Deus: Que se fará dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor a te dar do que isso. Perceba que Deus tinha reprovado essa junção de exército. Deus estava contra Israel. Mas o rei Amazias, pressionado pelo exército da Síria, se sentiu inseguro e quis alugar o exército de Israel. O homem de Deus vai até Amazias e diz assim: não faz assim, porque se você fizer isso, Deus vai te reprovar e você vai perder essa guerra, porque Deus está contra Israel. Então nós vemos que na hora da prova, na hora das dificuldades, são nesses momentos que nós mostramos realmente quem nós somos. Por isso eu afirmo que essa lição é uma oportunidade de nós refletirmos sobre o sofrimento e qual o modelo de comportamento que o cristão deve ter no momento de dificuldade, no momento da prova. Nós podemos fazer um contraste com essa situação do rei Amazias, lendo o segundo livro dos Reis, no capítulo 19, verso 1 ao 7, quando a Bíblia nos diz que o rei da Síria tentou invadir Judá, e o rei Ezequias, ao receber as cartas de Senaqueribe, rei da Síria, ficou apavorado, mas não saiu para alugar outros exércitos. Não ficou desesperado tentando fazer alianças. A Bíblia nos diz que ele foi ao templo, enviou mensageiros a Isaías e pediu oração, pediu para que Isaías orasse em favor da nação, e ele mesmo começou a orar dentro do templo em favor da nação. Pelo que Deus enviou uma mensagem ao profeta e diz assim: fala para Ezequias que esse homem não vai entrar na cidade, não vai disparar nela lança, porque eu vou defender essa cidade. Então nós vemos aí dois tipos de comportamento na hora da prova. Os tópicos da lição vão nos apresentar 3 tragédias. Tragédia de natureza econômica, tópico 2, tragédia de natureza familiar e tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. Tópico 1, tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. Jó era o maior de todos do Oriente. Jó era um sucesso na área comercial. Ele gozava de admiração, de respeito, de riqueza, e ele construiu uma imagem, construiu a imagem de um homem próspero.
Todos nós, conscientemente ou não, todos nós construímos uma imagem. Todos nós somos reconhecidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, que é, na verdade, uma expressão daquilo que nós somos. Quando a Bíblia vai se referir a Moisés, quando a Bíblia vai mostrar qual foi a imagem que Moisés construiu, vai nos dizer assim: e nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Querendo ou não, nós iremos construir uma imagem. Que imagem que nós estamos construindo? O que é que as pessoas pensam ao nosso respeito? O que é que os irmãos da nossa igreja, onde nós congregamos, o que é que eles têm a falar de nós? A sociedade, os nossos vizinhos, o que é que eles têm a falar de nós? A Bíblia vai nos dizer que houve um homem cujo nome era Jeroboão, que ele foi tão pecador, que todos os demais reis que surgiram depois dele, a Bíblia vai usar a vida de Jeroboão como parâmetro para medir as atitudes daqueles reis que iam surgindo. E em muitos casos vai dizer assim: e o fulano de tal não se apartou dos pecados de Jeroboão, porque Jeroboão passou a ser a medida, porque tinha sido tão perverso que a Bíblia vai dizer que é difícil achar alguém como ele. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, verso 25, nós vemos também um homem que construiu uma imagem muito ruim. Nos diz assim o texto: porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Então a Bíblia resume a vida desse homem, mostra a imagem que esse homem construiu, que não havia ninguém tão ruim quanto ele. Ainda no subtópico primeiro, o comentarista vai nos dizer assim: o comércio e a atividade do campo eram as principais atividades de Jó. Jó era um comerciante e era um agropecuarista. O comentarista nos diz assim: enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, por outro lado, camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Acerca da produção têxtil, se conhece de um tempo bem distante que os fenícios, eles eram construtores, por exemplo, de navio, eram senhores dos mares daquela época. Conhece também que eles já tinham desenvolvido a tinta chamada de púrpura, que era retirada de um molusco, e eles enriqueceram o seu país às custas do comércio dessa tinta chamada de púrpura. Então mostra isso, a história mostra nisso, que existia um comércio muito forte já naquela época. E nos dias de Jó não era diferente. Eclesiastes 9:10 vai nos dizer assim: tudo que vier à mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para onde você vai na sepultura, não há indústria, não há trabalho, não há comércio. Estou aqui parafraseando. Mas a Bíblia já nos mostra que todas essas atividades já existiam. Existiam já indústrias têxteis, já existia um comércio muito forte. Claro que não nos mesmos moldes de hoje, mas tudo isso já existia. O comércio da lã da ovelha era um comércio muito forte, comercializava-se também odres, seja para vinho, seja para água, para atravessar o deserto. Comercializava-se também tendas. Abraão morou em tenda, Isaac, Jacó moraram em tenda, então essas tendas eram comercializadas. O comentarista vai destacar a importância de camelos e jumentas e vai falar acerca do transporte de carga. E nós temos que entender que o jumento ele era de uma utilidade muito grande naquela época e de uma importância comercial muito grande. Imagina-se que o seu valor fosse um valor muito alto, pois era extremamente utilizado para todas as coisas. Para confirmar isso, podemos ler primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, no verso 8, que nos diz assim: disse ele a Azael: leva um presente contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus. Por intermédio dele, pergunta ao Senhor: sararei eu desta doença?
Foi Azael a encontrar-se com ele e levou um presente consigo, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Perceba aqui que o camelo ele estava muito presente na sociedade daquela época. Ele era o responsável pelos transportes de cargas que eram muito distantes, principalmente transporte pelos quais iriam se passar em regiões muito áridas. Com as jumentas não era diferente. Basta nós lembrarmos da história de Saul, que quando ele foi ungido rei, quando ele encontrou-se com Samuel para ungir o rei, ele estava exatamente procurando as jumentas do seu pai. Ora, se jumenta não tivesse um valor tão alto na comunidade daquela época, o seu pai não teria enviado o seu filho, seu próprio filho, à busca de jumentas. Subtópico 2, o sucesso na esfera do campo. Já vimos que Jó era bem sucedido no comércio e vai mostrar que ele era bem sucedido no campo. O fato de Jó possuir juntas de boi significa que ele era um agricultor. Quando nós lemos em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 19, nós vamos encontrar Eliseu arando a terra, tombando a terra. E a Bíblia vai nos dizer que ele estava com 12 juntas de boi e ele estava com a 12ª quando Elias foi chamá-lo para se tornar profeta, para ser o seu servidor. Mostramos com isso então que está relacionada, juntas de boi, elas estão relacionadas à agricultura. E isso mostra fortemente que Jó era um agricultor. Podemos deduzir ainda que ele era proprietário de terra, que estava cultivando as suas próprias terras. E podemos imaginar Jó como um grande empresário da nossa época, um grande empreendedor, como nós temos no sentido moderno. Subtópico 3, o ataque do diabo na esfera comercial. O comentarista vai nos mostrar que o diabo tenta então tirar aquilo que Jó construiu com trabalho duro. E para nós vermos o quanto é duro, basta nós relembrarmos a história de Jacó, quando ele esteve com Labão, e ele nos diz assim, Gênesis capítulo 31, versos 38 em diante, nos diz assim: Estes 20 anos estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite me consumia a geada. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Jacó está fazendo um relato para Labão de todas as coisas que ele teve que fazer para que Labão prosperasse. E aí nós vemos as grandes dificuldades que o criador de animal tem. Ele vai dizer assim que tinha aquele caso em que o animal era despedaçado. Isso poderia ser por lobo, isso poderia ser por leões ou outras feras. Ele vai dizer que tinha também o furtado de dia e o furtado de noite, ou seja, povos que roubavam, ladrões, mercenários que roubavam, invadiam as propriedades, pilhavam as propriedades. Então eram os riscos que os comerciantes daquela época tinham e as dificuldades que eles tinham que enfrentar para prosperar. E Jacó vai mostrar aqui o segredo da prosperidade. De dia consumia o calor, de noite consumia a geada. Jacó tinha os olhos no rebanho, tinha cuidado do rebanho, tinha a bênção de Deus sobre sua vida, por isso ele prosperou. Ainda no subtópico 3, o comentarista vai nos dizer que o diabo destruiu os animais e as pessoas a seu serviço. Além de toda a perda financeira, a perda dos animais, existe uma questão que muitas vezes não se comenta, que é a questão dos servos. A lei já previa alguma coisa nesse sentido, ao dizer em Deuteronômio, no capítulo 15, no verso 16, que a cada 7 anos tinha que liberar os escravos. E a lei dizia assim: porém, se o teu escravo disser, eu amo ao meu senhor e me sinto bem no meio da sua família, e ele não quiser ir embora, então tu lhe furarás a orelha. Então, quando alguém via um escravo de orelha furada,
sabia que esse escravo então tinha feito a opção de ficar na casa daquele senhor porque ele amava aquele senhor. Então, além dessas perdas que Jó teve, as perdas dos seus animais, teve aquela questão também afetiva daquele relacionamento que ele tinha com os seus servos. Imagina nós, por exemplo, a gente sente muito quando fica sabendo que um vizinho está enfermo, ou que o vizinho partiu, alguém do bairro, alguém do nosso relacionamento, alguém do trabalho, porque a gente cria vínculo com as pessoas. Jó tinha grande número de servos a seu serviço e eles morreram. Então aquilo gera um drama na vida do patriarca, não somente pelos bens, mas também pelas pessoas que estavam a seu serviço. E o comentarista aqui vai nos dizer que Jó, nesse momento, estava quebrando, seu negócio estava falindo. Subtópico 4, o ataque na esfera do campo. Da mesma forma que o diabo atingiu a esfera comercial, agora atingiu diretamente a produção. E o comentarista aqui nos diz que era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro como esse. A Bíblia vai nos mostrar pessoas que se desesperaram diante de situações como essa e acabaram fazendo o que não deveria fazer. No primeiro livro de Samuel, capítulo 28, verso 6, por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor já não falava com Saul, nem por sonho, nem por urim e nem por profetas. Deus não queria falar com Saul, Deus tinha rejeitado Saul. E Saul, naquele desespero por não ouvir a voz de Deus, o que é que ele faz? Ele chama uma médium, chama uma pitonisa, para que pudesse trazer dos mortos Samuel, para que Samuel pudesse falar com ele. Olha o que o desespero pode fazer com a pessoa. Pode levar a pessoa ao desequilíbrio. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8, vai nos mostrar algo semelhante. Quando Samuel disse para Saul, para ele aguardar até que ele chegasse, e ele esperou por 7 dias. Mas vendo que Samuel demorava, ele então percebeu que o povo estava se dispersando e começou a oferecer sacrifícios ao Senhor. Samuel chega ali e falou: o que você fez? Você perdeu o reino, você não podia ter feito uma coisa dessa, por que você não me esperou? E ele disse: eu esperei, mas você demorou. Além de fazer o que não devia, ainda não assumiu as suas responsabilidades. Tudo isso devido ao desespero. Que o Senhor nos ajude a ser firmes nas nossas convicções, a ser firmes na nossa fé e principalmente a ser sóbrios nas nossas decisões, mesmo quando nós estivermos passando na prova. O comentarista nos diz aqui que nem sempre que alguém sucumbe no empreendimento significa que isso seja uma aprovação, que significa que isso seja um teste divino ou uma investida maligna. Muitas vezes é uma situação de mercado ou um mau gerenciamento. Provérbios 22, 29 vai nos dizer assim: viste um homem diligente na sua obra, perante reis ele será posto. Claro, quando uma pessoa é diligente naquilo que ele está fazendo, ele é dedicado nos seus negócios, ele não é aventureiro nos seus negócios, ele se dedica, ele sabe, conhece profundamente seus negócios, a chance dele prosperar é muito grande. E muitas vezes algumas pessoas afirmam que eles estão falindo porque estão na prova, e na verdade não é prova, é porque eles estão gerindo mal os seus negócios. Tópico 2, a tragédia de natureza familiar. Filhos, a tragédia que se abateu sobre Jó foi catastrófica. O curso natural da vida é sempre que o filho enterre o pai. Nenhum pai espera enterrar o seu filho. Isso, na verdade, é dramático quando acontece. O Salmo 128, verso 6, traz uma promessa para o homem que é fiel a Deus e diz assim: tu viverás para ver os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então a bênção de Deus está relacionada com longevidade, porque ver os netos é uma bênção. Isso é tão verdade que Gênesis 25:8 vai nos dizer assim: então morreu Abraão em boa velhice e farto de dias. Em Gênesis 48:11, quando Jacó descobre que José está vivo e ele vai ao Egito, ele diz assim para José, fala assim: eu não tinha esperança nem de ver o teu rosto, porque ele achava que José estava morto. Mas ele diz: mas Deus foi tão bom
que eu vi também os teus filhos, eu vi a tua posteridade. Então a melhor coisa que um pai pode ver é ver os filhos bem-sucedidos, é ver os filhos crescendo, é ver os netos que esses filhos vão gerando e principalmente quando eles são bem-sucedidos na vida. E no nosso caso, que somos cristãos, principalmente quando eles então servem ao Senhor. De maneira que é uma tragédia quando um pai tem que enterrar o próprio filho. A vinda de um filho ao mundo pode transformar um casamento, pode transformar relacionamentos. Em Gênesis 41, 51, a Bíblia nos diz que quando José teve o seu filho Manassés, a Bíblia diz assim, e colocou-lhe o nome de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas lutas e as dores na casa do meu pai. Um filho conseguiu fazer tudo isso. Agora imagina a tragédia quando um pai tem que sepultar um filho. No caso de Jó, o drama foi maior ainda, porque foram 10. Em Gênesis 42, 38, quando estava se desenrolando aquele drama entre José e seus irmãos, e José então diz para os seus irmãos, sem que eles soubessem, falou assim, vocês só vão ter comida novamente se vocês trouxerem o filho mais novo, para eu saber se vocês estão mentindo ou não. José exigiu a presença de Benjamim. Quando a comida estava terminando, eles chegam para Jacó e dizem, nós precisamos ir comprar comida. Jacó diz assim, vai comprar comida, desça ao Egito e vai comprar comida. E eles respondem, como é que nós vamos comprar comida se o homem disse que se Benjamim não for conosco, não tem comida? E Jacó então responde, se suceder alguma desgraça ao meu filho, vocês vão fazer descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, os meus cabelos brancos serão sepultados, eu estando em grande tristeza por saber da desgraça que se abateu sobre meu filho e que eu não pude fazer nada. Perder um filho é terrível, quanto mais perder 10. Vimos a tragédia relacionada aos filhos, agora a tragédia relacionada à mulher. É essa mulher que chega para Jó e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E existem muitas explicações que os estudiosos apresentam para o que aquela mulher estava dizendo. Mas talvez a mais adequada seja a seguinte, não só aquela mulher, como também os amigos de Jó, eles acreditavam na lei da retribuição. Ou seja, Deus retribuía tudo aquilo que o homem fazia para Deus. E o que aquela mulher estava dizendo era o seguinte, amaldiçoa a Deus, porque quando você amaldiçoá-lo, vai vir retaliação da parte de Deus e ele pode te punir com a morte. É esse o sentido de amaldiçoa a Deus e morre. Ela não está sugerindo, no caso, que ele amaldiçoe e cometa suicídio, porque você não precisa amaldiçoar para cometer suicídio. Então essa que é a ideia. Eles acreditavam nisso, que Deus dava de acordo com o que a pessoa fazia. E acreditavam que Deus podia trazer alguma retaliação por alguém que fosse blasfemo. Por isso ela diz amaldiçoa a Deus e Deus então vai tirar a sua vida. Subtópico 3 vai nos dizer assim, o fato. Um vento soprou sobre a família de Jó e ele vai comentar aqui que quantas pessoas não estão com vento soprando nas suas vidas. É vento de divórcio, vento de desavença, enfim, tantas coisas que fazem sucumbir as famílias nos dias de hoje. Mas o que eu acho muito interessante aqui, está registrado na própria leitura bíblica em classe, no capítulo 1, verso 16, que quando os servos estavam falando, eles disseram assim, veio fogo dos céus, fogo de Deus, e queimou as ovelhas e os moços. Perceba que o próprio diabo, ele coloca o discurso na boca daquele mensageiro. E ele vai dizer, foi fogo do céu, foi fogo de Deus. Quem disse que foi fogo de Deus? Nós vemos aqui pelo contexto que foi fogo dos céus, mas foi fogo de Satanás. Ele operou nas forças da natureza. Aqueles homens foram usados para convencer Jó de que era o próprio Deus quem estava fazendo aquilo. Mas o que é mais reconfortante é o fato de que, apesar de tudo aquilo, a Bíblia nos diz que Jó não pecou. Tópico 3, tragédia de natureza física e psicológica. O diabo toca na saúde de Jó. E nós já mencionamos aqui que quando ele toca na saúde de Jó, ele toca com permissão divina. O diabo não tem autorização
para tocar em ninguém, nenhum cristão, nenhum crente, se Deus não autorizar. O texto nos diz que ele feriu a Jó de uma chaga maligna. E a descrição do livro vai dizer todas as coisas que aconteceram com Jó. Ele vai dizer que a sua língua se apegou ao paladar, ele vai dizer que a sua pele se apegou aos seus ossos, ele vai dizer que o hálito dele era estranho até a própria mulher, então talvez ele tivesse feridas até na boca. A situação do patriarca era simplesmente tenebrosa. E no subtópico 2 vai nos dizer que ele se assentou nas cinzas para se coçar. Esse era um procedimento comum quando as pessoas queriam mostrar que estavam angustiadas, desesperadas, em grande sofrimento. Neemias 3,13 vai nos dizer, quando ele estava edificando as portas da cidade, teve um grupo ali que edificou as portas do monturo. O que seria o monturo? A mesma citação que é feita acerca de Jó. O monturo era o lixão da cidade, era onde se queimava o lixo. E os moribundos então iam para lá, os animais, os cachorros iam para lá, os andarilhos iam para lá. E foi exatamente nesse lugar que Jó se assentou sobre a cinza e se coçava com um caco de telha. Subtópico 3, saúde mental. Não há como negar que Jó passou também por uma grande tragédia psicológica e mental. Basta nós repararmos que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo que era melhor nunca ter nascido. Podemos depreender disso pelo fato de Jó ter se isolado ali no monturo. Os seus amigos ficaram ali por alguns dias, mas depois o abandonaram também até que Deus o restaurou. Jó estava isolado. E se tem uma coisa que causa grandes estragos na nossa mente e no nosso psicológico, é quando nós estamos isolados. Paulo passou por isso e quando ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 9, ele nos diz assim: procura vir ter comigo depressa. Por que Paulo tinha pressa? Paulo estava sozinho, Paulo estava desamparado, queria a presença de Timóteo. E ele continua dizendo da seguinte forma: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é útil no ministério. A solidão pode fazer coisas terríveis. A solidão pode levar a pessoa à depressão. O isolamento pode levar a pessoa à depressão. E a depressão pode levar uma pessoa até o suicídio. Então não permita se isolar. Quando você estiver na prova, peça socorro ao povo de Deus. A Bíblia vai dizer assim: comunicai aos santos nas suas necessidades. Se você tem uma necessidade espiritual, uma necessidade de oração, uma necessidade de desabafo, procure os santos, procure o pastor da tua igreja. Não permita que o diabo te isole, porque isso é a estratégia do diabo. Ele usou essa estratégia com Jó e usa até os dias de hoje e tem feito com que muitos sucumbam na fé. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo foi relevante para você, não se esqueça de deixar aquele like abençoador. Compartilhe também nas suas redes sociais para que outros professores sejam abençoados por esse conteúdo. Deus te abençoe e até a próxima.